O meu marido trouxe a amante para casa para repousar durante a gravidez. Quando protestei, ele deu-me um estalo e gritou: "Se não serves para cuidar dela, põe-te daqui para fora." Eu dei um sorriso frio. "Está bem, farei a tua vontade." Acreditas nisso? Na exata noite em que celebrávamos o nosso 5º aniversário de casamento, o homem a quem dediquei toda a minha juventude para apoiar, a quem cedi a cadeira de diretor-geral da empresa, abriu a porta com naturalidade, trouxe para dentro de casa uma mulher grávida. O traidor não só não escondeu nada, como também, juntamente com a minha sogra, obrigou-me a ajoelhar e a servir a sua amante. Um estalo que me fez ver estrelas atingiu-me quando ousei levantar a voz para protestar. Mas esse estalo não me fez chorar. Apenas estilhaçou a minha carapaça de submissão, despertando uma Catarina Mendes de sangue frio, que começou a tecer uma armadilha perfeita para despir completamente e arruinar o traidor. Era um vintém zero e chovia a cântaros lá fora. Em cima da mesa estava o bolo de aniversário que eu tinha preparado com tanto esforço, com a cobertura já a derreter. O som da chave a girar na fechadura ecoou e a porta de carvalho abriu-se. O João entrou, mas a sua mão segurava firmemente a cintura de uma mulher jovem que vestia um vestido de grávida justo. Logo atrás vinha a minha sogra, a Dona Maria, carregada de sacos com suplementos e comida cara, amparando a rapariga com o cuidado de quem carrega uma relíquia sagrada. "Ai, meu Deus, anda devagar, filha. O chão de mosaico escorrega e ainda cais. Ó, João, vai buscar uns chinelos forrados a algodão para Inês. Este chão de azulejo é muito frio e pode fazer mal ao herdeiro dos Pereira." Fiquei petrificada, o meu coração parecia estar a ser esmagado. Olhei para o João, o homem que se baixava carinhosamente para calçar os chinelos a outra mulher. Ali, mesmo na nossa própria casa, ele levantou os olhos, encontrou o meu olhar, sem um pingo de constrangimento ou remorso. O rosto dele era de uma desfaçatez e arrogância extremas. "O que estás aí a fazer? Parada a olhar? Não vês que temos visitas? Vai já para o quarto de hóspedes, muda os lençóis e põe um edredão macio. A partir de hoje, a Inês vai ficar aqui a repousar por causa da gravidez. Ela tem tido muitos enjoos, por isso vê lá se cuidas bem dela. Serve-lhe as refeições com cuidado. A Inês vai ficar aqui a repousar e eu tenho de cuidar dela?" Murmurei. Ele trazia descaradamente a amante para casa no nosso aniversário de casamento e obrigava a esposa legal a servi-la. "João, enlouqueceste? Trazes outra mulher para a nossa casa e obrigas-me a ser a criada dela. Que história é esta? Qual é o teu problema? Estás louca?" Interveio a minha sogra. "O teu marido é diretor-geral. Para um homem de sucesso, ter outras mulheres é normal. Casaste com ele há 5 anos, e essa tua barriga nunca deu nada. Não foste capaz de lhe dar um herdeiro para a família Pereira. Se não sabes parir, deixa outra pessoa fazê-lo. A Inês carrega o sangue do João. É o meu neto e herdeiro. Tu és a mulher oficial. Se não tens a decência de a servir e te pores no teu lugar, ainda tens o descaramento de ficar aí a revirar os olhos e a refilar." Cada palavra da minha sogra era como um punhal envenenado cravado no meu coração. Há 3 anos, por trabalhar até a exaustão para salvar a empresa, quando ele se envolveu em problemas com contratos, sofri um aborto espontâneo e lesões no útero. Naquele dia, ele ajoelhou-se e jurou que eu lhe bastava. Agora que a empresa estava a faturar bem, ele vestia fatos de marca e usava a minha dor como desculpa para trazer a amante para casa. "Esta casa é minha", respondi. "A casa está em meu nome e no teu. Não aceito, de maneira nenhuma, que uma terceira pessoa ponha os pés aqui. Se queres viver, com ela mudem-se, e quanto a pedir-me para servir, podes ir sonhando." Pau. 1.
Estalo estrondoso atingiu-me no rosto. Cambaleei e bati com força na mesa de jantar. O prato com o bife e o copo de vinho tinto do Douro caíram ao chão, desfazendo-se em cacos. A minha face ardia e sangue escorria do canto da minha boca. Foi a primeira vez em 7 anos que o João me bateu. Ele bateu-me por causa de uma amante. Cala essa boca, gritou ele. Tua casa? Estás a alucinar? A empresa é dirigida por mim, o diretor. O dinheiro para comprar esta casa fui eu que o ganhei. Tu és apenas uma inútil que vive à minha custa. Já é um favor muito grande deixar-te ter o título de esposa do diretor. Fica a saber, se não serves para nada, se não cumpres o teu dever de parasita, põe-te na alheta e sai desta casa agora mesmo. Exatamente, ecoou a minha sogra. Tinha de levar um estalo para acordar para a vida. Uma mulher que não consegue ter filhos, com que direito tem ciúmes. Inês, vem sentar-te no sofá com a mãe. Espera que ela limpe o quarto e depois vais descansar. Levantei-me lentamente. Limpei o sangue do canto da boca com as costas da mão. Naquele instante, a dor desapareceu. Restou apenas uma corrente de ar gelado que congelou todas as minhas emoções. Ele chamou-me parasita. Bateu no peito, autoproclamando-se o diretor que ganha o dinheiro. Ele esqueceu-se de quem programou todo o sistema de base de dados de clientes da Lusitana Construções. Esqueceu-se de que os 3 maiores parceiros da empresa só assinaram contratos por respeito a mim, Catarina Mendes. Ele achava que tinha a faca e o queijo na mão, mas na realidade era apenas um fantoche cujo nome estava nos papéis enquanto eu puxava os cordelinhos. Um sorriso pálido, cínico e afiado desenhou-se nos meus lábios. Pôr-me na alheta. Está bem, já que temos uma visita tão ilustre e grávida do herdeiro, como ousaria eu expulsá-la? Farei exatamente a tua vontade, mas te vale teres juízo, disse o João. Se és esperta, amanhã às 6h da manhã estás de pé a fazer canja de galinha do campo para a Inês. Se tentares alguma gracinha que prejudique o meu filho, eu mato-te. Não me dignei a responder. Virei costas e fui direta ao quarto de hóspedes, buscar lençóis lavados. Da sala ecoavam os risos vitoriosos dos 3. Achavam que aquele estalo me tinha subjugado, que eu tinha medo de ir parar ao olho da rua sem nada, e por isso engolia o orgulho. Não faziam ideia de que, no momento em que sorri e virei as costas, tinha assinado a sentença de morte para toda carreira e fortuna daquela família. No quarto de hóspedes, atirei os lençóis para a cama, peguei imediatamente no telemóvel e enviei uma mensagem ao Tiago, advogado e meu melhor amigo, ativando o plano B, bloquear o acesso de nível superior do João à base de dados de clientes e preparar a papelada para abrir uma nova empresa. Chegara a hora de recolher as redes. Naquela noite, tranquei a porta do quarto principal, liguei o meu portátil, acedi ao sistema financeiro da empresa. Os números surgiram no ecrã. De repente, os meus olhos pararam num levantamento invulgar feito há 3 meses. 70.000 euros tinham sido retirados sob a justificação de despesas de um novo projeto. Rastreei a conta de destino e o resultado fez-me dar uma gargalhada fria. O titular da conta era Inês Rodrigues e a descrição: sinal para apartamento de luxo na Quinta da Marinha, Cascais. Pelos vistos, o João não só me traía, como andava a desviar fundos da minha empresa para comprar uma casa à amante. Guardei cuidadosamente todos os extratos e enviei-os para a minha nuvem encriptada. João, gostas de brincar aos grandes senhores, com a esposa perfeita e o filho a caminho, não é? Queres que eu seja a tua criada? Aproveita bem essa arrogância. Prometo fazer o papel da esposa, silenciosa de forma brilhante, para vos deixar subir ao topo, e depois serei eu, própria a cortar a corda,
para vos ver cair diretamente no inferno. A minha encenação de criada começou no dia seguinte, exatamente às 6h da manhã. Saí do quarto e fui para a cozinha. O som da faca na tábua soava num ritmo mecânico. Limpei cuidadosamente o frango do campo. Fiz um refogado cheiroso e pus a canja a apurar. A minha mente estava vazia, sem ódio, sem dor, apenas o silêncio assustador de um caçador a preparar a armadilha. O melhor, caçador não é o que ruge e ameaça, mas o que sabe disfarçar-se de presa dócil. Às 7h30, o cheiro da canja inundava a sala. A porta do quarto de hóspedes abriu-se. A minha sogra saiu primeiro, seguida da Inês, que acariciava a barriga, ainda lisa, e bocejava. O João também saiu do quarto principal, vestindo um fato italiano caro que eu própria tinha engomado na noite anterior. Que cheirinho! Bom, é mesmo canja de galinha. Inês, vem comer enquanto está quente. Come muito, para o menino na barriga crescer forte. Quando eu estava grávida do João, comia uma tigela enorme todos os dias. E foi por isso que ele nasceu tão inteligente. Um grande diretor, como podes ver. Cheira muito a gordura, Dona Maria. Queixou-se a Inês, fazendo uma careta. Acordar cedo e sentir este cheiro dá-me náuseas. Catarina, puseste muita cebola? Uma mulher grávida com enjoos precisa de comida mais refinada. Ouviste o que a Inês disse? Atacou o João. Cozinha com mais cuidado. Se nem para cuidar de uma grávida serves, para que prestas nesta casa? Traz a canja para aqui e tira-lhe também um copo de leite quente. Em silêncio, servi a canja, levei-a à mesa e coloquei o copo de leite ao lado. Não olhei o João nos olhos, mantive a cabeça baixa, fingindo submissão. A minha passividade encheu-o de orgulho. Arrumou o colarinho do fato, cruzou as pernas e pôs-se a ler as notícias no telemóvel. A Inês pegou na colher, mexeu a canja e fez uma careta. Bateu propositadamente com a colher na borda da tigela de porcelana, fazendo um ruído irritante. Esta canja está insonsa. Como é que se engole isto? Catarina, cozinhaste mal de propósito para nos torturar. A mim e ao bebê, não foi? Joãozinho, vê só, ela finge que aceita, mas por trás quer fazer mal ao nosso filho, sua mulher venenosa. Como não podes ter filhos, tens inveja da gravidez da Inês, não é? Gritou o João. Deita isto fora e faz outra. Se não sabes cozinhar, ficas sem almoçar. Não te atrevas a tocar na comida hoje. Mantive a expressão serena. Aproximei-me da mesa e retirei a tigela de canja sem dizer uma palavra. Queria que acreditassem que estava totalmente subjugada, que o medo de ser expulsa de casa me tornava disposta a ser uma escrava. O João olhou para as minhas costas, bufou e pegou na pasta de cabedal. Hoje tenho uma reunião importante com os parceiros dos materiais de construção. Não venho almoçar. Fica em casa e serve a minha mãe e a Inês em condições. Se a minha mãe me ligar a queixar-se de ti, à noite ajustamos contas. Inês, descansa. Fica com o meu cartão de crédito e faz umas compras online. Compra o que quiseres, não olhes a despesas. Eu sei, amor, bom trabalho. Lembra-te de almoçar bem para não teres dores de estômago. A Catarina cuida de mim aqui em casa. Não te preocupes. O João bateu a porta com força. Assim que o som do motor do seu Mercedes desapareceu, o ambiente em casa mudou. Sem o João, a minha sogra e a Inês deitaram fora a máscara de família tradicional. A Dona Maria refastelou-se no sofá e ligou a televisão no volume máximo. A Inês espalhou roupas de marca pelo chão da sala. Catarina, vai lavar a roupa da Inês. E lembra-te, lava a mão com cuidado. A máquina estraga a seda. Depois de lavares, vai limpar as escadas. Vi pó lá. A Inês está grávida. Se ela escorrega e cai, pagas com a vida. E não,
Te esqueças de usar aquele amaciador com aroma de alfazema, acrescentou a Inês. Não suporto o cheiro de químicos. Ah, e já agora, vai ao supermercado comprar-me nozes de macadâmia e açafrão importado. A Dona Maria disse que faz bem ao bebê. Paga tu primeiro. Considera isso a tua contribuição para dar as boas-vindas ao herdeiro. Acenei com a cabeça, peguei na roupa da amante e caminhei para a lavandaria. Aproveitem bem o poder, minhas queridas. Assim que fechei a porta da lavandaria, tranquei-a. Atirei a roupa de seda da Inês diretamente para a máquina. Despejei lixívia barata lá para dentro e liguei no ciclo mais agressivo. Depois, tirei do bolso do avental 3 microcâmaras em forma de botão que tinha encomendado, discretamente pela internet há dias. Inspirei fundo, arrumei um pouco a lavandaria e saí com a esfregona. A Inês e a minha sogra tinham ido para o quarto ver uma telenovela. Era a oportunidade de ouro. Coloquei rapidamente uma câmara escondida atrás do grande jarro de flores na consola da sala. Outra foi inserida habilmente na ranhura do purificador de ar no corredor, e a última ficou na cozinha. Este sistema transmitia os dados diretamente para a minha cloud. Cada palavra, cada ação arrogante, cada insulto daquela sogra e da amante sob este teto ficaria registrado, sem faltar um segundo. Isso não seria apenas prova para o divórcio, mas a arma para destruir a reputação do João quando chegasse a hora. Nessa tarde, usei a desculpa de ir comprar os produtos caros para sair. Na verdade, apanhei um táxi diretamente para um café recôndito numa rua estreita de Alfama. À minha espera, no canto do café, estava o Tiago, um advogado especialista em litígios comerciais e o meu melhor amigo desde a faculdade. Assim que me viu, o Tiago empurrou uma pasta grossa sobre a mesa. Tu estás louca, Catarina. Deixas que te passem a perna na tua própria casa e ainda aguentas calada? Investiguei o que me pediste. Essa tal Inês não é flor que se cheire. Trabalhava como relações públicas numas discotecas do bairro Alto. Anda enrolada com o João há mais de 6 meses. Mas a cereja no topo do bolo é que aquela gravidez pode nem ser dele. A vida dela é bastante complexa, mas tratamos disso depois. O problema mais grave está aqui. Vê por ti mesma. Folheei rapidamente a pasta. Os números nos papéis deram-me calafrios. Não eram apenas os 70.000 euros para o sinal da casa. O João andava a desviar os fundos de maneio da Lusitana Construções há 4 meses, usando faturas falsas de importação de materiais. Ele assinava contratos com empresas fantasma para branquear o dinheiro. Ele está a desviar capital para abrir uma empresa nova em nome da família da Inês. O João achava que tu só tratavas de umas papeladas insignificantes e não ias perceber a jogada. Se não agires depressa, a empresa que demoraste 5 anos a construir vai ser só uma carcaça cheia de dívidas. O que tencionas fazer? Fechei a pasta, levantei a minha bica sem açúcar e bebi um golo. O sabor amargo espalhou-se pela boca, mas não era tão amargo quanto o que eu estava a suportar. Usar as próprias táticas dele contra ele. Ele quer esvaziar a empresa? Que esvazie. O que ele não sabe é que o maior ativo da Lusitana não é o dinheiro em caixa, mas sim a carteira de clientes VIP e a rede de fornecedores exclusivos que eu negociei pessoalmente. Tiago, quero que abras urgentemente uma sociedade por cotas. Ficas tu como representante legal no papel, mas eu serei a acionista anônima a 100%. O nome da empresa será Horizonte Novo. Vais fazer a tática da fuga perfeita, retirar todos os clientes para a nova empresa e deixar-lhe apenas as dívidas. Isso não é cruel demais. Além disso, no papel ainda és a vice-diretora. As dívidas também te vão afetar. Cruel? Quando ele trouxe outra,
mulher para minha casa, me obrigou a servi-la e usou o meu dinheiro para lhe comprar uma casa. Ele pensou em crueldade? Não te preocupes, tenho tudo calculado. Os contratos atuais estão a expirar. Não os vou renovar em nome da Lusitana. E quanto às dívidas, tenho uma forma de o fazer assumir 100% da responsabilidade financeira durante o divórcio. O teu trabalho agora é tratar de toda a burocracia da Horizonte Novo de forma rápida e ultra secreta, até eu dar o sinal. Saí do café quando começava a escurecer, com uma caixa de vitaminas baratas do supermercado, nas quais tinha colocado cuidadosamente o rótulo da marca cara que a Inês pedira. Voltei para a casa que abrigava aqueles sanguessugas. Ao passar pela porta, lembrei-me, cada momento que eu baixo a cabeça agora é um passo mais perto do dia em que os esmagarei. Passaram-se 3 semanas debaixo daquele teto. A minha vida parecia uma peça de teatro mudo, cheia de humilhações. O João passava das marcas, saía cedo, voltava tarde, e quando chegava, abraçava e beijava a Inês mesmo à minha frente, tratando-me como um fantasma. A minha sogra endeusava a Inês, tratando-a como realeza, enquanto me mandava fazer as piores tarefas com insultos venenosos. Mas eu aguentei. Fiz tudo o que pediram em silêncio. E em silêncio gravei dezenas de vídeos com provas da traição e do abuso psicológico. Mas a minha falsa submissão fez com que eles tivessem a ilusão de que eu era covarde. E a última gota finalmente transbordou. Era sábado à tarde e o João estava de folga em casa. Eu preparava o jantar na cozinha quando a Inês passou de propósito por mim. Trazia um prato de fruta de porcelana cara e sorriu com maldade. Tropeçou de propósito, deixando o prato cair no chão da cozinha. O som de vidro partido ecoou e os estilhaços espalharam-se por todo o lado. Ups! Escapou-me. Catarina, limpa isto. E certifica-te de que está bem limpo. Se eu pisar um caco e me cortar, o João vai ficar furioso. Uma mulher que não serve para ter filhos tem de compensar no talento para limpar e servir, não achas? Apertei o cabo da faca com força. Uma raiva assassina queimava-me o peito. A vontade que tinha era de esmagar o cabo da faca na cara daquela desavergonhada. Mas contive-me. Baixei-me com a pá para apanhar os vidros. A Inês, ao ver o meu silêncio, aproximou-se ainda mais e sussurrou-me ao ouvido num tom de vitória e o desprezo. És mesmo casmurra. O teu marido já não te ama. A tua sogra odeia-te, mas continuas agarrada a esta casa como uma sanguessuga. Achas que vai ser a senhora diretora a vida toda. Fica a saber que o João está a preparar-se para comprar uma vivenda nova na Quinta da Marinha que vai ficar em meu nome. Assim que eu tiver este menino, prepara-te para ires para a rua de mãos a abanar. Parei de varrer. Uma vivenda na Quinta da Marinha? Sabia que as casas ali custavam no mínimo uns 500 mil euros. Onde é que o João ia arranjar tanto dinheiro? Mesmo desviando fundos, não conseguiria liquidar esse montante tão depressa. Um mau pressentimento atravessou-me a mente. Nesse momento, a do Brisé, campainha tocou. Pousei a vassoura e fui abrir. Era o carteiro com uma carta registrada. Boa tarde. Carta registrada com aviso de recessão do Banco Millennium BCP para o senhor João Pereira. É precisa a assinatura de alguém de casa. Assinei, peguei no envelope e entrei. O João estava no sofá, a ver o telemóvel e a massajar os pés da Inês. A minha sogra descascava fruta ao lado deles. Aproximei-me e atirei o envelope para cima da mesa de vidro à frente do João. Carta do banco, registrada em teu nome. Quem te mandou receber a minha correspondência? Vociferou o João. Da próxima vez não tocas nas minhas cartas. Deixa aí, eu vejo depois. Não, eu não deixo. Olhei-o nos olhos
e rasguei o lacre do envelope. Tirei a folha A4. As letras maiúsculas no topo bateram-me de frente. Aviso de incumprimento de crédito hipotecário. Os meus olhos percorreram o documento até a secção da garantia. Era aquela exata casa. A casa que estava em nome dos dois. Quando é que hipotecaste esta casa? Ao banco. 500 mil euros. João, falsificaste a minha assinatura para hipotecar a nossa casa e pedir 500 mil euros. O João sobressaltou-se. O seu rosto mostrou pânico por um segundo, mas rapidamente recuperou a arrogância. Levantou-se de um salto e arrancou-me o papel das mãos. A casa também é minha. Tenho o direito de a hipotecar. Estás a fazer peixeirada por quê? Preciso de capital para expandir a empresa, para grandes investimentos. O que tem a assinatura? Somos casados em comunhão de adquiridos. Assinei por ti. Morreu alguém. És tão chata. Catarina. Intrometeu-se a Inês. O João está a fazer grandes negócios, a faturar milhares para sustentar a família. Que mal tem hipotecar a casa? És mesmo uma mulher de vistas curtas, que só serve para atrapalhar. É isso mesmo, gritou a minha sogra. O João é o chefe de família, ele sabe o que faz. Tu passas a vida enfiada na cozinha. O que percebes de negócios? Cala a boca e vai fazer o jantar. Eu ri, um riso amargo, mas frio até aos ossos. A disfarçatez desta família não tinha limites. Estavam todos em conluio a tratar-me como se eu fosse idiota. Ele falsificou a minha assinatura, hipotecou a casa onde morávamos para tirar 500 mil euros. Tinha a certeza absoluta de que esse dinheiro não tinha entrado na Lusitana Construções, mas sim que tinha sido usado para comprar a tal vivenda na Quinta da Marinha para a amante. Como a Inês me tinha provocado, ele planeava mudar-se para o novo ninho e deixar-me uma dívida monstruosa em cima, correndo o risco de ficar sem teto. Negócios grandes. Projetos? Ou foste desviar dinheiro para lhe comprar a vivenda? Perguntei. João, chegaste a este ponto? Falsificaste a minha assinatura. Isso é crime de burla e falsificação de documentos, sabias? Pau, outro estalo. Desta vez, bateu-me com tanta força que fiquei tonta. Apontou-me o dedo à cara, vermelho de raiva por ter sido desmascarado. Ouve bem, não me venhas com lições de moral. Leis. Eu sou o teu marido, decido o que se faz com os bens desta casa. Se abrires a boca para fazer queixa ou armares escândalo, ponho-te na rua hoje à noite sem um tostão. Vai lá queixar-te à polícia e vê se eles acreditam num diretor de empresa rico ou numa inútil como tu. Recuei um passo, tocando na face inchada. Qualquer hesitação ou compaixão que ainda restasse na minha alma, pelos 7 anos de juventude partilhada, evaporou-se por completo. A estupidez e a arrogância do João acabavam de lhe cavar a própria sepultura. Ele achava que podia manipular a lei e o banco. Não sabia que o crime de falsificação e burla era um par de algemas já abertas, à espera do momento certo para se fechar nos seus pulsos. Se é assim que pensas, não tenho mais nada a dizer. Fica com o teu dinheiro, faz o que quiseres com a casa. A partir de agora, não me meto mais nos teus assuntos. Virei as costas, caminhei para o quarto e fechei a porta à chave. Lá fora, ouvia a minha sogra a murmurar pragas, o João a gritar e a Inês a elogiá-lo. Estavam radiantes, achando que eu tinha sucumbido à violência e ao poder do João. Mas, assim que a porta trancou, liguei imediatamente ao Tiago. Tiago, aquele imbecil falsificou a minha assinatura para hipotecar a casa por 500 mil euros. Conheces alguém no Millennium BCP? Pede uma cópia do processo de crédito para ver que gestor de conta fechou os olhos à assinatura falsa. Preciso do processo original. O quê? Ele foi a esse ponto?
respondeu o Tiago. Podes ficar. Descansada. O diretor da agência é meu amigo. Vou pedir o acesso já. Catarina, se ele chegou a este nível, não esperes mais. Corta o mal pela raiz. O plano da fuga perfeita entra em vigor amanhã. Vou mostrar-lhe o preço a pagar por subestimar uma mulher que o ergueu do fundo da sociedade. Segunda-feira de manhã. Saí de casa muito cedo, antes do João acordar. Vesti um fato de executiva preto elegante, apanhei o cabelo, calcei uns estiletos aguçados. A maquilhagem impecável escondia a marca vermelha na face. Fazia muito tempo que eu não ia à Lusitana Construções como vice-diretora. Desde que assumira a retaguarda, coordenava tudo por e-mail e pelo sistema de dados. Mas hoje fui pessoalmente, não para trabalhar, mas para drenar a força vital da empresa. A empresa ficava no 15 grau, andar de um edifício no Marquês de Pombal. Quando entrei, os funcionários cumprimentaram-me com respeito e alguma surpresa. Todos sabiam que, embora o João fosse a cara da empresa, a verdadeira alma e pessoa que resolvia os casos difíceis, era eu. Entrei no meu escritório e tranquei a porta. Liguei o computador, inseri a minha pen drive encriptada. O sistema de clientes da Lusitana estava dividido em dois grupos. O primeiro era de clientes retalhistas, receitas baixas, faturas sempre em atraso. Pessoas com quem o João ia beber copos para fechar negócios. Segundo grupo eram clientes corporativos, grandes promotoras imobiliárias, empreiteiros e fornecedores de materiais com descontos massivos. Esse segundo grupo era 100% gerido e mantido por mim. Abri o sistema e comecei a copiar toda a base de dados de contratos, históricos e contactos VIP. Depois, abri um software de encriptação, reprogramei as passwords de acesso no servidor e ativei um mecanismo de autodestruição. Se a password fosse inserida incorretamente 3 vezes, a base de dados seria apagada. O João era um analfabeto informático, só sabia assinar papéis e ir a almoços de negócios. Nunca descobriria o vazio no sistema até ser demasiado tarde. Ao meio-dia, conduzi até a um restaurante privado nas Amoreiras. À minha espera, na sala VIP estavam 3 homens. O senhor Costa, o senhor Silva e o Nuno. Os 3 maiores fornecedores e empreiteiros, responsáveis por 80% do volume de negócios da Lusitana. Quando cheguei, o senhor Costa levantou-se com um sorriso. Dona Catarina, há tanto tempo que não a víamos. Ultimamente a Lusitana anda uma confusão. O João apressa as encomendas, mas empurra os pagamentos com a barriga. Se não fosse pelo respeito que temos por si, já tínhamos cortado relações. Boa tarde, senhor Costa, senhor Silva Nuno. Cumprimentei-os. Convidei-vos hoje para falar sobre o futuro dos nossos contratos. Vou ser direta. O João e eu vamos divorciar-nos. A Lusitana é, neste momento, uma casca vazia. O João desviou os fundos para investimentos pessoais e endividou a empresa no banco. Se continuarem a fornecer a Lusitana, o risco de nunca receberem é enorme. Os 3 homens olharam uns para os outros, atônitos. No mundo dos negócios, a credibilidade é tudo. Trabalhavam com a Lusitana por causa da minha transparência, justiça e mente afiada, não porque respeitassem um arrogante como o João. Divórcio e as faturas antigas e os projetos a meio, franziu a testa. O senhor Silva. Confiamos em ti, Catarina, por isso deixamos acumular tanto crédito. Não se preocupem, nunca deixaria que as pessoas que me ajudaram ficassem a perder. Trago hoje uma proposta. A Horizonte Novo, LDA, já está formalmente criada. Capital e gestão são independentes e geridos por mim. Proponho que recusem as renovações de contrato com a Lusitana no final do mês.
Todos os novos projetos passam para Horizonte Novo. Em troca, aumento-vos-á a margem de desconto em 5% no primeiro ano. Quanto à dívida da Lusitana, sigam a lei. Mal o prazo acabe e o João não pague, metam logo ações em tribunal e arrestem as contas bancárias da empresa. Sem misericórdia. A sala ficou em silêncio. Homens de negócios experientes são como lobos velhos, avaliam rapidamente riscos e lucros. O senhor Costa ergueu a sua chávena de café. A fúria de um homem não chega aos pés da mente de uma mulher traída. João meteu-se com a pessoa errada. Eu apoio. Conheço o teu caráter há anos. Que dizes, cumpres. Os contratos do próximo mês vão todos para Horizonte Novo. Os outros dois assentiram também. O acordo foi um sucesso absoluto. Drenei o núcleo da Lusitana numa única manhã. Agora, a empresa do João não passava de um cadáver com milhares de euros em dívidas pendentes, com a fonte de receita completamente bloqueada por mim. Ao regressar a casa ao fim do dia, vesti novamente a minha capa de passividade. Mal entrei. O cheiro enjoativo do perfume da Inês atacou-me. O João estava a descalçar os sapatos, com a cara vermelha pelo álcool de um jantar com clientes. Ao ver-me, atirou um molho de papéis para cima da mesa com desdém. Andaste a passear o dia todo e só chegas agora? A casa está suja, não arrumaste nada. Vem cá assinar estes papéis de autorização. O contabilista mandou isto. Precisa da assinatura da vice-diretora para libertar os pagamentos aos subempreiteiros. Despacha-te, que eu ainda tenho de levar a Inês a jantar fora. Peguei no molho de papéis e analisei-os. Eram os autos de recessão e as notas de pagamento para os fornecedores retalhistas, exatamente a carteira de clientes que ele geria. Aqueles projetos davam prejuízo. Os custos tinham disparado porque ele desviara materiais. Olhei bem. Ele queria que eu assinasse aquilo para legalizar os prejuízos e fazer de mim corresponsável perante a lei se a empresa falisse. Há muitos pagamentos estranhos aqui. Preciso de tempo para cruzar os dados com a contabilidade antes de assinar, disse eu. És mesmo uma melga. Estás a desconfiar de mim? Eu sou o diretor-geral. Se eu digo para assinares, assinas. Sabes o esforço que eu faço nas relações públicas para manter esta empresa? Só serves para viver à minha custa e não consegues sequer assinar uns papéis. Se não assinas, põe-te na rua. Eu mesmo falsifico a tua assinatura, como fiz na hipoteca da casa. O que me podes fazer? Catarina, não compliques a vida ao João. Interveio a Inês, amuada. Ele já está farto de trabalhar para nos sustentar. Se não ajudas, pelo menos não estorves. Baixei a cabeça para esconder o sorriso nos meus lábios. Ele queria falsificar a assinatura? Perfeito. A falsificação do crédito de 500 mil euros já estava nas mãos do Tiago e documentada. Se ele mesmo assinasse aqueles documentos financeiros ruinosos, colocaria a corda ao próprio pescoço num crime de fraude financeira empresarial. Como queiras, disse eu. Estou cansada, não me importo. Deixei os papéis na mesa e fui para a cozinha fazer o jantar à minha sogra. Atrás da porta, ouvi perfeitamente o som da caneta do João a rabiscar furiosamente nos papéis. Ele assinou o meu nome com uma arrogância leviana, achando que continuava a manipular uma mulher fraca. Mal sabia ele que cada traço daquela caneta era um passo rumo à prisão. O plano da fuga perfeita estava completo. A nova empresa estava operacional e as provas das burlas guardadas no cofre do advogado. A armadilha estava armada, só faltava esperar o momento certo para puxar a rede. E esse momento, eu decidira que seria no dia de maior glória deles, o dia em que anunciariam à família inteira a gravidez do tão aguardado herdeiro pela amante. Que subissem, e bem alto, a queda do João seria ainda mais dolorosa. O jogo estava apenas a
começar. No domingo daquela semana, a minha sogra decidiu organizar um grande banquete. Ligou a todos os familiares influentes, tios, primos diretos e afastados. O pretexto era um almoço de domingo, mas toda a gente sabia que era a apresentação oficial da amante da barriga com o herdeiro. Fui arrancada da cama de madrugada. A minha sogra atirou umas notas para cima da bancada da cozinha, exigindo que eu fosse ao mercado comprar marisco fresco, carne de vaca dos Açores e cabrito para preparar um banquete. Hoje vem a família toda, vê lá se cozinhas decentemente. Se não consegues parir, compensa a servir, e não me apareças com essa cara de frete. Se envergonhares o João e a Inês perante a família, arranco-te a pele. Em silêncio, fui às compras, e estive 5 horas a cozinhar, a cortar e a picar, numa cozinha a escaldar. Vestia umas roupas velhas de andar por casa, com o cabelo apanhado à pressa e a transpirar em bica, parecendo uma verdadeira criada. Ao meio-dia, os familiares chegaram em peso. A grande sala de estar parecia um mercado. O João, com uma camisa de seda e o cabelo cheio de gel, recebia as pessoas à porta. Mas o destaque era a Inês, com um vestido vermelho, comprido de grávida com uma fenda, a usar um conjunto de joias de diamantes brilhantes que o João acabara de lhe comprar com o cartão de crédito associado à hipoteca da casa. Passeava-se de braço dado ao João. Quando levei a última travessa à mesa, ouvi a tia Fernanda, tia do João, exclamar: "Credo, o João anda tão bem na vida. Carro novo, casa boa, e agora, espera do menino. A Inês tem cá um corpo. Vê, se logo que é boa parideira." Bem, diz o ditado, a família em primeiro lugar. O João é o mais velho dos primos. Se não tivesse um herdeiro, os antepassados revoltar-se-iam no túmulo. A Catarina nunca lhe deu nada. É o destino. Tem de dar o lugar a outra. É verdade, respondeu outro familiar. Um homem de sucesso tem direito a estas coisas, desde que assuma a responsabilidade pela família. E a Catarina, já que é inútil, fica por cá a fazer as lides da casa. É uma obra de caridade do João. Não há deixar a morrer a fome. Obra de caridade? Dar o lugar? Escondida atrás da porta da cozinha, agarrei com força o tabuleiro de alumínio vazio. Aquela família, as pessoas que se empanturravam com a comida que o meu dinheiro comprou e que as minhas mãos prepararam, pisavam na minha dignidade, veneravam o dinheiro e o machismo. Só por o João ser diretor, torciam a moralidade para endeusar a outra mulher. Podem ficar descansados, tios, dizia o João. O que o sobrinho faz, faz com cabeça. A Catarina é inútil e não sabe parir. Mas é obediente, sabe o lugar dela e serve a Inês sem refilar. A Inês está à espera de um menino. A ecografia foi clara. Já vos mostro. É um miudão forte. Eu só quero comer bem e descansar, para dar ao João um filho perfeitinho. Fingiu a Inês com uma voz doce. Catarina também tem trabalhado muito por nós. Acorda cedo todos os dias para me fazer o pequeno almoço. Eu disse ao João para contratarmos uma empregada, mas ele disse que pessoas de fora não são tão asseadas como a Catarina. E para quê? Gastar dinheiro? Se ela já cá está e não pode ter filhos, que sirva para alguma coisa, não é? Inês mostra a ecografia aos tios para verem a semente da nossa família. Incentivou a sogra. Saí da cozinha com o bule de chá e servi-os calmamente um por um. Eles olhavam para mim com desdém. A Inês, triunfante, tirou da mala uma ecografia a cores impressa e estendeu-a na mesa de vidro. Juntaram-se todos à volta da imagem a preto e branco para admirar. Ai, que testa tão alta! E este nariz vai ser um empresário de sucesso como o pai. Parabéns, Dona Maria, finalmente o neto.
Passei os olhos pela ecografia. Era de uma clínica privada e dizia 12 semanas, sexo masculino. Mas havia um detalhe que aquela família de cegos, inebriada pela vaidade, não reparou. No dia anterior, o Tiago tinha investigado e enviado o historial médico da Inês. Aquela ecografia era falsa. Mais precisamente, ela pagara 500 euros numa clínica obscura para falsificar. A Inês estava realmente grávida, mas apenas de 8 semanas. E era impossível determinar o sexo com aquela clareza. Ela falsificou o papel para consolidar a sua posição, pressionando o João a divorciar-se rápido e a comprar a vivenda. Uma farsa patética, mas que cegava aquela gente. Pousei o bule, levantei a cabeça e dei um sorriso assustadoramente dócil. Parabéns, João. Parabéns, Dona Maria. Finalmente a família tem um herdeiro. Ao ver esta ecografia, até eu fico feliz por ti, João. Com a família toda aqui reunida, quando é que oficializas a situação da Inês? Deixar a mãe do teu filho nesta situação ambígua seria injusto para ela. O bebê precisa de ser registrado com o nome do pai sem escândalos. Já ando a pensar nisso, respondeu o João, de peito feito. Ficas a saber. Mal eu termine de assinar uns grandes contratos na empresa para a semana, dou entrada com os papéis do divórcio. Vai-te, preparando para assinar. Quando formos a tribunal, dou-te uma indemnização pelos anos perdidos, o suficiente para alugares um quarto. Esta casa já está hipotecada, não levas nada. Ainda bem que a Catarina é compreensiva. Riu-se. Ah, Inês, não te preocupes, não sou forreta. Se precisares de uns trocos, passa pela empresa, e eu peço ao João para te dar uma esmola. Afinal, serviste-me durante uns meses. Os risos cruéis encheram a sala, olhavam para mim como um cão abandonado. Mas o que não sabiam era que cada palavra maldosa, cada confirmação da traição e da intenção do João de usurpar os bens conjugais estava a ser perfeitamente gravada pelo microfone no meu avental. Inclinei-me, arrumei os pratos sujos e disse, calmamente, fico à espera dos papéis do divórcio. João, espero que a tua carreira continue a prosperar, para teres dinheiro para sustentar a mãe e o filho. Virei costas e fui para a cozinha. O banquete daquele dia terminou de forma perfeita, exatamente como eu queria. A arrogância do João atingira o limite. A falta de vergonha da Inês expôs-se, e a minha sogra estava inebriada, com o seu herdeiro. Tinham subido ao degrau mais alto da ilusão. E agora era a hora de puxar a escada. Na segunda-feira de manhã, enquanto o João dormia ao lado da Inês e a minha sogra ressonava no quarto, saí com uma pequena mala que preparara há dias. Tinha apenas algumas roupas de trabalho, produtos de higiene e os meus documentos. Não levei absolutamente nada de valor pago com o dinheiro do João. Deixei as chaves de casa em cima da mesa de vidro da sala, ao lado da minha aliança de casamento. Saí daquela casa, outrora um lar, e fechei a porta. Sem fazer barulho, sem uma palavra de despedida, saí de mãos a abanar, exatamente como eles desejavam. Às 9h da manhã, saboreava um café expresso no meu escritório de diretora da Horizonte Novo, a sede que o Tiago tinha arranjado, no 35 grau andar de uma torre de luxo no Parque das Nações. Dali, podia ver toda a cidade de Lisboa, com o vento a bater nas enormes janelas de vidro. Em cima da secretária, tinha 2 telemóveis, um pessoal e outro para a empresa. Às 10h em ponto, o telefone da Quadros, empresa, começou a vibrar histericamente. A bomba relógio que eu tinha deixado na Lusitana Construções acabara de explodir. Era o Tiago, a ligar de um número anônimo. Catarina. Rebentou tudo. O João está completamente louco no escritório da Lusitana. O senhor Costa, o senhor Silva e o Nuno enviaram notificações a rescindir os contratos imediatamente.
sem justificação e sem reuniões. O contabilista avisou de que os 3 maiores projetos cancelaram o ponto, financiamento. O armazém está vazio porque os fornecedores cortaram os materiais. Excelente jogada, mas não fica por aqui. Já avisaste o Millennium BCP? Perguntei. Inicia o processo de execução da dívida dos 500 mil euros. Quero que ele receba a carta de cobrança do banco hoje à tarde. Percebido. O gestor da conta assinou agora mesmo o aviso de incumprimento e rescisão de crédito por fortes suspeitas de fraude com a garantia. Vamos ver como o gajo aguenta esta pancada. Na sede da Lusitana, segundo a minha informadora lá dentro, o cenário era de caos total. O João entrou aos gritos, partiu cadeiras, fartou-se de ligar aos parceiros, mas ninguém atendia. Ordenou ao contabilista que usasse o fundo de maneio para comprar materiais no mercado paralelo. Mas quando o contabilista tentou entrar, o fundo estava congelado e a base de dados de clientes vazia. Todos os dados desapareceram como por magia. Às 15h, o meu telemóvel pessoal acendeu-se. Marido. Deixei tocar 3 vezes, antes de atender com toda a calma. Pus em alta voz, recostando-me na minha cadeira executiva. Catarina, onde raio estás escondida? Berrou ele. Por que é que tiraste as tuas coisas sem dizer nada? Onde está a password do sistema de clientes? O que é que fizeste ao servidor, sua cabra? Dei um pequeno sorriso e falei num tom gelado e sereno, contrastando com a loucura dele. João, tem modos. Não foste tu que ontem disseste que ias avançar com o divórcio e pôr-me na rua. Eu só tomei a iniciativa de vos deixar espaço para a Inês descansar a barriga. Quanto à empresa, tu és o diretor-geral, tu é que geres. Eu sou só uma inútil que vive à tua custa e que só sabe limpar. Como ia eu saber o que se passa com o servidor? Não te faças de estúpida. O Costa e o Silva anularam tudo. Disseram que só faziam negócios contigo. Tu conspiraste com eles para me apunhalar pelas costas, não foi? Fala, qual é a password? Restaura os dados imediatamente, senão vou à polícia acusar-te de sabotagem corporativa. Desatei a rir. O meu riso cristalino ecoou pelo grande escritório. Vai, polícia, força. Não te esqueças de que o teu contrato de responsabilidade estipula que qualquer perda de dados por falha do sistema é da total responsabilidade do diretor-geral. Despedi-me hoje de manhã. Além disso, se os clientes saíram porque viram que a empresa não tinha capacidade de fornecimento, a culpa é tua. Ó senhor diretor, Catarina, por favor, não faças isto. Voz dele quebrou de repente. A empresa está cheia de dívidas. O banco enviou agora um aviso de multa por incumprimento e querem os 500 mil euros imediatamente. Se não houver clientes nem dinheiro a entrar, eu estou morto. Catarina, volta, por favor. Convence o Costa a voltar. Dou-te uma percentagem. Ainda de manhã, querias arrancar-me a pele e atirar-me para a rua sem nada. Tarde já estás a suplicar. A natureza de um cão raivoso encostado à parede é, sempre assim, patética. A implorar? Com que direito? Com o direito de um homem que obriga a mulher a servir a amante, ou de alguém que falsifica a minha, em assinatura, para tirar 500 mil euros e comprar uma vivenda a outra. João, a cadeira de diretor não era para ti. Fizeste a cama, deita-te nela. Boa sorte em pagares as dívidas e toma bem conta do bebê da Inês. Não vá ao estresse da penhora provocar-lhe um aborto. Desliguei a chamada, bloqueei o número dele e atirei o telemóvel para o lado. Levantei-me e servi-me de um copo de vinho branco. A primeira bomba explodira perfeitamente, desfazendo a capa de autoridade do traidor. Mas com a ganância e descovardia do João,
sabia que ele não ia desistir facilmente. Morderia e arranharia para sobreviver. E o seu próximo alvo seria o ponto fraco que ele julgava ter, a minha família. 3 dias depois da queda da Lusitana, o João estava encurralado. O banco ligava sem parar, ameaçando executar a casa onde viviam. Os parceiros mandavam avisos de cobrança de faturas. A empresa não tinha projetos e a liquidez desaparecera. Desesperado, com olheiras profundas e roupas amarrotadas, recorreu à tática mais rasteira de todas, atacando os meus pais. Recebi uma chamada da minha mãe, lá da terra no Alentejo. Ela chorava copiosamente. Filha, Catarina, o João está aqui. Veio cá fazer um escândalo. Diz que a empresa abriu falência e que vocês vão para a rua. Quer obrigar-nos a vender a herdade à beira da estrada para o salvar. O teu pai irritou-se tanto que teve um pico de tensão e está na cama. Vem depressa, filha. O meu sangue ferveu. Segurei o telemóvel com tanta força que quase o parti. O miserável traiu-me, desviou o dinheiro da empresa para as mulheres e agora que as coisas davam para o torto, em vez de exigir o dinheiro à amante, ia descaradamente forçar os meus pais a vender as terras de família no Alentejo, para pagar as dívidas. Entrei no carro e conduzi que nem uma louca para Évora. Depois de quilômetros na estrada, travei a fundo a porta da casa dos meus pais. Ao entrar no pátio, ouvi a voz arrogante do João vinda da sala. A minha sogra, Dona Maria, tinha ido com ele para ajudar a fazer pressão. O sogro e a sogra têm de ter pena dos filhos. A Catarina é minha mulher. A empresa é um bem comum. Agora que as dívidas são astronômicas, não podem ficar de braços cruzados com essas terras a dar mato. Vendam a herdade, dá facilmente para milhões e salva-nos. Vão mesmo deixar a vossa filha virar mendiga? É verdade, berrou a minha sogra. A vossa filha casou com a minha família e viveu como uma rainha estes anos todos. Agora que o meu filho tem problemas, vocês têm de ajudar. Vendam os terrenos. Quando o João recuperar, ele compra-vos algo melhor. A vossa filha nunca pariu um neto. Já foi muita caridade nossa não a devolver a procedência. Passei pela soleira da porta com os saltos altos a bater de forma autoritária na tijoleira. Olhei fixamente para aqueles 2 rostos desprezíveis que pressionavam os meus pais. O meu pai estava no cadeirão, ofegante, e a agarrar o peito. A minha mãe chorava, impotente. Calem essas vossas bocas podres. Meu grito foi tão gelado e poderoso que o João e a Dona Maria saltaram no lugar. Quando me viram, os olhos do João brilharam de esperança. Tentou agarrar-me o braço, mas empurrei-o violentamente. Catarina, onde andavas? Convence os velhos a vender a terra. A empresa vai ser arrestada. Cobradores de dívidas andam atrás de mim. És minha mulher, tens o dever de me salvar. Tu és mulher? Salvar a nossa empresa? Olhei para ele, enojada. Quando estavas na cama, com a Inês, quando usaste 500 mil euros da nossa hipoteca para lhe comprar uma vivenda em Cascais. Pensaste em mim? Quando a tua mãe me obrigou a lavar roupa daquela amante, pensou que eu era nora? Agora que tens a corda no pescoço, vens obrigar os meus pais a vender a nossa herdade no Alentejo. És mais reles do que um cão sarnento. Estás a falar de forma insolente, gritou a sogra. És, nora, atreves-te a falar assim ao teu marido? As terras não vão para o caixão, com os teus pais. Se não ajudares, digo ao João para se divorciar de ti e ficas uma desgraçada. Sorri friamente, olhando para a Dona Maria como se ela fosse lixo. Lentamente, abri a minha carteira de marca, tirei um dossiê e atirei-o à cara do João. Os papéis voaram e aterraram na mesa da sala. Não precisa a senhora de se dar ao trabalho. Aqui está o pedido de divórcio por mútuo consentimento.
Eu já assinei. Abdico da casa hipotecada. Ficas também com a Lusitana e toda a montanha de dívidas que tu próprio contraíste. Saio com as mãos vazias. Assina isto agora, e estás livre para ires viver com a Inês e com o teu herdeirozinho. Mas se tocas num centímetro da terra dos meus pais, corto-te as mãos. O João arregalou os olhos a olhar para os papéis do divórcio. Segurou as folhas com as mãos a tremer. Ele não era burro. Sabia que, se assinasse aquilo nos termos estipulados, estaria a assumir sozinho e legalmente as dívidas todas da Lusitana e da hipoteca. Na declaração, deixei bem claro que todas as dívidas e obrigações após a data do divórcio recairiam no representante legal, ou seja, ele. Tu tramaste-me. Estás a fugir às responsabilidades? És a vice-diretora. Pensas que escapas? Não assino nada. Vais pagar comigo. Se não venderes a terra dos teus pais, levo-te a tribunal para pagares metade daqueles 500.000. Aproximei-me, e os meus olhos pareciam lâminas. Levar a tribunal? Com que direito? Esqueceste-te de que tenho provas documentais de que falsificaste a minha assinatura na hipoteca. Esqueceste-te dos papéis que assinaste pelo meu nome a autorizar despesas ruinosas. Se não assinares isto, amanhã entrego tudo à Polícia Judiciária, PJ. João, não vais só perder a casa. A pena para fraude, abuso de confiança e burla agravada por mais de €500 mil em Portugal dá-te anos de cadeia, quiçá até 15 anos. Preferes ir ver o sol nascer aos quadradinhos na prisão da Carregueira, ou assinar o divórcio e tentar safar-te lá fora? Escolhe. O rosto do João perdeu a cor, a sua respiração ofegava, os olhos saltavam de pânico. Ele sabia que eu não estava a fazer bluff. A minha sogra, ao ouvir a palavra prisão, caiu no sofá, com as pernas a fraquejar. Prisão? Por que prisão? Ó João, diz-me que a Catarina está a mentir. Tu és o diretor. Quem te vai prender? Ignorei-a. Bati com a caneta na mesa, em cima do papel. Assina. Se queres ser um homem livre para casar com a Inês, assina isto agora e ponham-se na rua. Senão, chamo a GNR para vos arrastar daqui para fora. A tremer, a suar em bica, o João mordeu o lábio até sangrar. Entre a prisão imediata por fraude e a esperança de que ainda tinha a amante, o filho a caminho e aquela casa em Cascais na Manga, o egoísmo dele escolheu a segunda opção. Pegou na caneta, rangendo os dentes, e assinou. Lançou-me um olhar de ódio puro, crente de que ainda conseguia dar a volta por cima. Mal sabia ele que não tinha e qualquer hipótese de vencer, e que o seu fim já tinha data marcada, o dia em que ele mais aguardava a vitória. Apenas 2 semanas depois daquela assinatura no Alentejo, a Conservatória do Registro Civil oficializou o divórcio por mútuo consentimento de forma espantosamente rápida. Sabia que essa rapidez se devia ao João, que usara os seus últimos euros para subornar e acelerar as coisas. Corria contra o tempo. Queria atirar-me para o canto para trazer, de forma legítima, a amante para o dentro. Achava que o divórcio era o seu escudo protetor que o livraria de mim. Naquela manhã, ao sair da conservatória em Lisboa, o céu estava azul. O peso, sufocante de meses, evaporou-se. Respirei fundo, sentindo a liberdade nas veias. Antes de eu descer os degraus, o João aproximou-se. Vestia um fato claro, cheio de si. Não parecia alguém prestes a abrir falência e com 500 mil de dívidas às costas. Pelo contrário, estava radiante. Estás a ver, Catarina? Assinaste. Vais-te embora de mãos vazias, sem casa, sem carro, sem empresa. Julgas que saíste a ganhar por me atirares as dívidas? És muito ingênua. Eu sou o diretor, dou a volta a isto. Pior dos cenários, declaro insolvência da Lusitana.
o banco, que fique com a casa velha. Eu ainda tenho a vivenda na Quinta da Marinha, nome da Inês. Vou começar do zero, com uma mulher linda e o meu filho. Tu vais ficar aí, seca, estéril e na miséria. Vamos ver quanto tempo aguentas em Lisboa. Parei e olhei para ele. A estupidez tinha chegado a um nível cósmico. Ele achava que pôr a casa em nome da Inês o protegeria. Ele achava que a lei era uma brincadeira. És muito esperto, João. Tão esperto que meteste a corda ao próprio pescoço e achas que é um colar de ouro. Fica com a tua ilusão. Desejo-te muitas felicidades com a Inês naquela vivenda. Faz um casamento gigante. Não, deixes o teu herdeiro envergonhado. Não precisas de lembrar, troçou ele. No final do mês, eu e a Inês vamos casar-nos num hotel de 5 estrelas, no Ritz. Mando-te o convite para vires, roer-te de inveja, ao ver como estou muito melhor sem ti a estorvar. Ele riu-se, desceu as escadas e foi em direção ao Mercedes branco novinho, em folha, que tinha comprado a crédito para Inês há pouco tempo. Ela baixou o vidro, tirou os óculos de sol Chanel, olhou-me com pena e acenou vitoriosamente. O carro arrancou. Sorri, tirei o telemóvel e liguei ao Tiago. Fomos ao mesmo café em Alfama. Em cima da mesa, o Tiago tinha uma pilha enorme de documentos legais. Já está, disse eu. Legalmente não tenho nada a ver com o João. Todos os ativos e passivos, as dívidas da Lusitana, o crédito de 500 mil euros, está tudo registrado como obrigação dele por acordo mútuo. Foste brilhante, respondeu o Tiago. Ele achou-se o maior ao assumir tudo para ficar com a casa de Cascais e casar-se rápido, mas ele não conhece as leis de branqueamento de capitais e recuperação de ativos. Vê aqui. Apontou para um documento destacado, vermelho. Já enviei todas as provas de que ele falsificou a tua assinatura para o Ministério Público e para a PJ. O Millennium BCP avançou formalmente com uma queixa-crime por burla qualificada. O mais importante é que as autoridades rastrearam os 500 mil euros. Esse dinheiro saiu da Lusitana para a conta da Inês como doação, e ela usou exatamente o mesmo montante para pagar a casa em Cascais. Segundo a lei, bens adquiridos com fundos ilícitos serão arrestados e apreendidos, não importa em nome de quem estão. Certo? Exatamente. A ordem de apreensão de bens e arresto das contas da Inês está na secretária do juiz, autorizar e espera de ser assinada. Ele acha que esconder dinheiro com a amante é seguro, mas serviu-nos provas de branqueamento numa bandeja de prata. Dei um gole no meu chá quente. A armadilha caiu, cortando qualquer via de escape. O João achava que declarar falência resolvia tudo. Não sabia que os crimes de fraude e falsificação de documentos o levariam a perder a empresa, as casas e ainda apanhar muitos anos de prisão. Tiago tenta coordenar as coisas com a polícia judiciária e com o banco, para que as ordens de apreensão e os mandados de detenção sejam executados exatamente no dia 28 deste mês. Dia 28. Tem algum significado especial? É o dia do casamento do João com a Inês. Vai lá estar a família dele toda, os amigos, os parceiros de negócios. Ele quer lavar a imagem e arrecadar dinheiro das prendas para se salvar. Vou dar-lhe um casamento inesquecível. O meu presente vai ser-lhe entregue em palco. O Tiago olhou para mim, estremeceu levemente e riu-se às gargalhadas. Uma aposta enorme, mas eu tinha a certeza da vitória absoluta. Os covardes morrem pela própria ganância. Nos dias que se seguiram, enquanto eu geria a Horizonte Novo e assinava contratos gigantes com as promotoras que antes trabalhavam com a Lusitana, o João e a Inês chafurdavam nos seus delírios de grandeza. Gastaram mundos e
fundos emprestados por agiotas num desespero para abafar a crise e pagar depois, com o dinheiro dos convidados. Para alugar o salão VIP do Hotel Ritz em Lisboa, encomendaram milhares de rosas equatorianas e fotógrafos de elite. Estavam, de facto, a organizar o próprio funeral, e eu seria a convidada de honra. Chegou o dia 28. O sol brilhava sobre Lisboa. No enorme salão do Hotel Ritz, a festa decorria rodeada de luxo extravagante. Arcadas gigantes de rosas vermelhas cobriam a sala, lustres iluminavam as mesas com toalhas brancas imaculadas. Um quarteto de cordas tocava. Uma fachada perfeita. Às 11h30, saí do carro da empresa conduzido pelo meu motorista e caminhei para o hall do hotel. Não trazia as minhas antigas roupas submissas. Vestia um deslumbrante vestido de gala, verde esmeralda com decote em V, que mostrava uma silhueta perfeita, conjugado com um conjunto de pérolas requintadas, com lábios vermelhos marcantes e um andar imperial. Toda a gente olhou para mim. Trazia na mão o convite com margens douradas que o João mandara entregar na minha empresa como provocação. Na recepção, encontrei a Dona Maria, vestida com um vestido de veludo bordado, encarnado, a receber os envelopes com dinheiro, aos risos. Quando me viu, sorriso sumiu, dando lugar a uma expressão de asco. Valha-me Deus, tão desavergonhada que te atreveste a aparecer? O João mandou-te o convite só para te picar. Nunca pensei que fosses tão cínica e viesses. Com essas roupas de marca falsa em cima, vens aqui pedinchar ou estragar o casamento do meu neto? Vai-te já embora antes que eu chame os seguranças. Dei-lhe um sorriso gélido. Coloquei um envelope muito fino na mesa de entrada. Cuidado com o que diz. Dona Maria, o meu convite é válido, mas hoje é o grande dia do seu filho, trago-vos uma prenda muito especial. Uma prenda que a vossa família vai recordar para o resto da vida. Poupem as vossas energias e aproveitem a festa. Sem lhe dar tempo de reação, avancei para o salão e sentei-me numa mesa, ao canto, mas que dava uma visão completa sobre o palco principal. Havia dezenas de mesas, mas vi que faltavam os antigos sócios de peso da Lusitana. O João só convidara parentes do Alentejo e uns colegas de Tasca, deslumbrados pela ilusão de poder. A música triunfal tocou. O apresentador, MC, subiu ao palco. As portas pesadas abriram-se. E o João entrou num fato fraque branco perfeito, de braço dado com a Inês, que usava um vestido de noiva espalhafatoso para disfarçar a barriga crescida. Caminharam pela passadeira vermelha sob aplausos. A minha sogra levantou-se e secou lágrimas fingidas de emoção. Senhoras e senhores, ecoou a voz do MC, testemunhamos hoje o amor de João Pereira, um grande empresário. Inês Rodrigues, uma flor deslumbrante, uma salva de palmas. Subiram ao palco. O João agarrou o microfone e pigarreou para começar o habitual discurso fútil sobre o amor e os negócios. Contudo, assim que abriu a boca, um estrondo tremendo veio da entrada principal. As grandes portas de madeira do salão foram abertas com violência. A música cortou abruptamente. O silêncio instalou-se e toda a gente virou a cabeça. Não eram convidados atrasados. Era um grupo de homens e mulheres fardados. Liderando estavam agentes da Polícia Judiciária, PJ, seguidos por representantes do Ministério Público e 3 funcionários do Millennium BCP de fato escuro. Os rostos sérios, carregados pelo peso da lei, invadiram aquele espaço faustoso. O pânico espalhou-se pela sala num murmúrio ensurdecedor. No palco, o João ficou branco como cal. O microfone escorregou das suas mãos com um ruído estridente. A Inês agarrou-se a ele, a tremer como varas verdes. A minha
Sogra ficou de boca aberta na sua mesa VIP. O inspetor-chefe da PJ subiu os degraus e caminhou diretamente até ao palco, ignorando a estupefação dos convidados. Retirou da sua pasta um mandado carimbado. A sua voz autoritária ouviu-se, limpa e forte. Senhor João Pereira, somos da Polícia Judiciária. Temos um mandado de detenção contra o senhor no âmbito de uma investigação pelos crimes de falsificação de documentos e burla, qualificada no valor de 500 mil euros, à Caixa Geral de Depósitos e Millennium, BCP. Colabore, por favor. O salão irrompeu num caos absoluto. As pessoas levantaram-se a berrar. Os parentes que antes o veneravam começaram a recuar como se ele tivesse lepra. Não, enganaram-se, gritou o João, debatendo-se enquanto lhe algemavam as mãos, atrás das costas. Sou o diretor da empresa, não burlei ninguém. A casa era minha, só pedi um empréstimo. Não podem prender-me a meio do meu casamento. Inês, liga ao advogado. Liga já. Nesse momento, um dos representantes do banco aproximou-se, de olhos cravados na Inês. Dona Inês Rodrigues, os 500 mil euros obtidos por fraude foram transferidos diretamente para sua conta e utilizados na compra da vivenda na Quinta da Marinha. Essa vivenda é um ativo adquirido de forma ilícita. Temos a ordem do tribunal para o arresto e congelamento das suas contas bancárias para recuperação do montante e reparação dos danos. Terá de desocupar a propriedade hoje à tarde até que o Ministério Público decida. O quê? A Inês guinchou, pálida. Vocês estão loucos. A casa está em meu nome. É minha. O João deu-ma. Não tem direito de me atirar. João, amor, diz-lhes. A casa é minha, estou grávida de ti. Vais deixar que nos atirem para a rua? Ah, Inês chorava que nem uma louca, a maquilhagem desfeita, tentando arranhar os funcionários do banco, sendo imediatamente afastada pelos polícias. Meu Deus do céu! Meu netinho querido, vocês estão a caluniar o meu filho. Ele é o diretor. O choque foi demasiado grande para minha sogra. Deu um grito de dor, agoniante, e caiu inanimada no chão do hotel. Alguns parentes acorreram, pondo-lhe álcool debaixo do nariz. Eu continuava sentada no meu canto isolado, pegando no copo de vinho tinto de forma elegante, balançando o líquido sob as luzes dos candelabros. Bebi um golo, sentindo a acidez e o toque adocicado na garganta. Um casamento regado a lágrimas. A peça final tinha descido do pano de forma sublime. A arrogância, o dinheiro sujo e as mentiras transformaram-se em cinzas num piscar de olhos. Levantei-me, agarrei na minha carteira cara e caminhei de forma despreocupada para a saída. Ao passar frente ao palco, os olhos desesperados do João cruzaram os meus. Gritou o meu nome com ódio, debulhando-se em súplicas humilhantes. Mas não parei, nem me dignei a olhar para trás. O inferno dele só tinha acabado de abrir as portas. E a verdade mais cruel ainda o aguardava, naquela sala VIP do hotel, para onde as autoridades levaram o João temporariamente para ler as notificações antes de o enfiarem no carro patrulha. O ambiente era denso e miserável. A minha sogra, que tinha recuperado a consciência, chorava copiosamente no sofá. O João estava algemado, trêmulo como um cão derrotado. Eu entrei, o meu salto a ecoar no tapete. A polícia deixou-me passar porque o Tiago lhes explicara que eu era parte lesada no processo. A Inês estava encolhida, com o vestido de noiva amarrotado, parecendo ter envelhecido 10 anos. Assim que lhe disseram que ia perder a vivenda, a máscara da esposa, doce e submissa, tinha caído por terra. O João levantou os olhos, desesperado, para a Inês. Inês, amor, tem calma. Eu falo com os advogados. Vai lá à casa,
recolhe todas as tuas joias, as malas, caras, vende aquele Mercedes que eu te dei, arranja-me dinheiro vivo para subornarmos alguém e me tirares em liberdade condicional. Só precisas de esperar, um bocado. O nosso menino precisa de mim. A Inês levantou-se abruptamente, espetando o dedo na cara do João. A sua voz aguda tremeu de ódio. Esperar por ti? Pagar os teus advogados. Está chalupa da cabeça. Tu enganaste-me. Estúpido. Disseste-me que eras o diretor de uma empresa milionária. Afinal, és só um burlão de meia tigela que penhorou a casa da ex-mulher. E agora? A vivenda foi arrestada e eu estou na rua. Achas mesmo que as joias são para ti? É tudo meu. Achas que eu sou parva ao ponto de torrar dinheiro num presidiário? Miserável como tu. Que barbaridades estás a dizer? Rapariga, a minha sogra saltou do sofá. És a nora desta família. Trazes no ventre o sangue do Pereira. O teu marido tem azar e viras-lhe logo as costas? Tu não prestas, Inês. Cale a boca, velha estúpida, gritou a Inês. Nora da vossa família? Acha que eu queria ser a senhora esposa de um criminoso pé de chinelo? Eu vim pela casa de Cascais e pelos luxos. Agora que ele está de tanga e vai apodrecer na prisão, acha que lhe vou levar laranjas todos os fins de semana com este miúdo ao colo, você e ele que se vão lixar, seus falhados. Fiquei encostada à porta, a sorrir e a observar a tragédia familiar. O traidor, humilhado e insultado pela própria amante. E a minha sogra, que me expulsara por ser inútil, agora desdenhada e enxovalhada publicamente pela deusa que o trouxera. O João tinha os olhos arregalados, incrédulo. O choque era total. Tens coragem de dizer isto? Eu por ti perdi a minha mulher, tirei 500 mil euros, a socapa. E tu vens falar de traição? Se não pensas em mim, pensa pelo menos no nosso filho. É o meu sangue que tens na barriga. O teu sangue, um filho teu? Cortei a conversa. Avancei e tirei da minha carteira um envelope pardo. Joãozinho, ainda tens tanta confiança nessa gravidez. A tua estupidez surpreende-me. Atirei para a mesa uma pasta com o carimbo do Hospital de Santa Maria. Lê o relatório pré-natal da tua Inês. No dia em que a levaste lá à casa, disse ter 12 semanas. Tinha pouco mais de 6. E o mais importante, o resultado do exame de ADN não invasivo, o teste NIPT, rastreio genético no sangue materno, que ela fez e que o Tiago conseguiu cópia com muito esforço. Virei-me para a Inês, com os olhos rasgados de ódio frio. Ó Inês, queres ser tu a explicar-lhe que o pai desta criança é aquele camionista de longo curso com quem andavas engatada, ou o DJ do bairro Alto? Ou queres que eu leia o cartão de cidadão que consta no relatório do tribunal? Fez-se silêncio absoluto. A minha sogra arregalou os olhos, emitiu um gemido, rouco da garganta, e parecia que lhe ia dar o badagaio. O João baixou a cabeça e pegou no exame de ADN. Em negrito, a frase que destruiu a sua última gota de sanidade mental e vaidade machista. Exclusão de paternidade. Ele não ia ter neto, não havia herdeiro nenhum. Ele era apenas o maior corno do país, que desgraçara a família, perdera a empresa e se enviara para a prisão por umas dezenas de anos, para criar o filho de outro homem. Tu, cabra mentirosa. O João rugiu como um animal ferido. Enlouquecido, mesmo de mãos algemadas, atirou-se em direção a Inês, dando-lhe cabeçadas e tentando pontapear. Lá, a verdade aniquilara-o, traído, roubado e humilhado em todas as frentes. A lei do retorno viera depressa e de forma impiedosa. Socorro! O gajo passou-se. A Inês caiu no chão, protegendo a barriga e gritando. Os agentes da PJ lançaram-se a imobilizar o João, atirando-o com força contra o chão do hotel.
A minha sogra, com a mão no peito, quase sufocava, desmaiando no sofá. Apreciei o cenário do topo do meu pedestal de tranquilidade. Não senti nenhuma piedade. Eles mereciam pagar com juros por tudo o que me fizeram passar naquela noite chuvosa do nosso 5º aniversário. João, disse eu, avisei-te. Quem sobe demasiado, cai mais duro. Queriam circo, deixei-vos dar o espetáculo, mas eu é que mudei o final. Aproveita a tua estadia na cadeia, lá não te farão canja. De galinha do campo. Virei as costas e caminhei em direção à saída, enquanto lá atrás, as sirenes, o choro do João, os gritos histéricos da Inês e o desespero da minha sogra formavam a mais bela e mórbida orquestra. A máscara caíra. A verdade crua fora, revelada. Eles empunharam a faca que os apunhalou. Eu saí de lá de cabeça, erguida, com o orgulho de uma mulher que salvou a sua própria vida. Apenas um mês depois daquele casamento desastroso, a teia dos traidores colapsara. O Millennium BCP agira rápido. A casa que partilhávamos outrora fora, hipotecada e selada. A mansão na Quinta da Marinha fora, imediatamente congelada pela justiça. O João aguardava julgamento na prisão preventiva de Caxias. E a Inês, a minha avaliação sobre ela estava corretíssima. Na própria noite em que a em casa foi arrestada, e antes que os oficiais fossem selar o espaço, ela fez as malas, enfiou todos os relógios Rolex, fios de diamantes, malas, Prada e dinheiro do cofre e pôs-se a milhas. Mas o detalhe macabro, antes de fugir, expulsou a minha sogra de casa para a rua a meio da madrugada, com a roupa que tinha no corpo. Numa sexta-feira à tarde, a chuva fustigava Lisboa. Eu estava sentada no meu escritório executivo da Horizonte Novo a assinar contratos de milhões e a beber chá de camomila, quando a recepção do edifício me ligou. Boa tarde, doutora. Catarina. Está aqui no átrio uma senhora idosa com muito mau aspecto. Chora, plenos pulmões, a exigir falar consigo. Diz que é sua sogra. Os seguranças quiseram afastá-la, mas ela atirou-se para o chão e chora. Está a perturbar as pessoas. O que devemos fazer? Chamamos a polícia? Franzi a sobrancelha. Sorri levemente. A grande matriarca da família Pereira, que outrora exigia de braços cruzados que a esposa do filho servisse o netinho, agora estava atirada para o lixo. Não liguem à polícia. Eu desço. Cheguei ao átrio de mármore e a visão chocou-me. Não havia sedas nem veludos. Ela vestia um fato de treino velho, enlameado, com o cabelo molhado da chuva e chinelos de borracha gastos. Aos seus pés, sacos do lixo com garrafas de plástico vazias que ela andava a catar na rua. Ao ver-me sair dos elevadores, no meu imaculado fato de calça branca e de saltos vermelhos, ela rastejou no chão de mármore e agarrou as minhas pernas, molhando-me. Catarina, minha filha, sou eu, a mãe. Finalmente encontrei-te. Salva-me, filha. Estou a morrer à fome. Recuei friamente, libertando as minhas calças daquelas mãos imundas. Aquele toque dava-me asco. Tenha atenção. O seu filho e eu estamos divorciados há muito. Os papéis do tribunal são claríssimos. Não tenho nenhuma mãe, muito menos com o coração tão negro como a senhora. O que veio cá fazer? Ai, Catarina, perdoa-me. Eu fui enganada por aquela maldita da Inês. Assim que o João foi detido, aquela cabra roubou-lhe as joias todas e correu comigo para a rua. Não tenho um teto e perdi o meu filho. Ninguém dá. Família me atende o telefone. Ando a dormir debaixo da ponte 25 de abril há um mês e como do lixo. Catarina, por amor de Deus, pelos anos em que estiveste na minha família, dá-me de comer. Arranja-me trabalho como tua mulher há dias ou na limpeza aqui do edifício. Imploro-te. Ela juntava as mãos em súplica.
Algumas pessoas pararam para observar o espetáculo miserável, mas a compaixão era um luxo que eu não gastaria ali. Pelo amor da família, pelos 7 anos de casamento, quando eu dei o meu sangue e o meu suor por aquela casa, a senhora teve respeito por mim? Na noite em que o seu filho me atirou à cara uma amante com um bastardo, a senhora aplaudiu-o. Mandou-me para a rua para dar lugar ao grande herdeiro. Eu estive calada. Lavava a roupa dessa mesma amante que acabou de pôr debaixo de uma ponte. Esqueceu-se da ecografia falsa de 12 semanas que foi mostrar à tia Fernanda. Onde está o seu neto querido? Vá exigir-lhe-á, ele ou ao camionista que a sustente. Pensa que sou algum abrigo de animais que acolhe coisas que você mesmo me cuspiu? Estava enfeitiçada, Catarina. O diabo cega a gente. Mas o João está preso e eu doente. Tu és muito rica e poderosa, só te peço caridade. Ergui os ombros, firme. O que o universo lhe fez chama-se karma. Do momento em que aceitou o mal do seu filho contra mim, abriu as portas do seu inferno. Vá mastigar devagarinho a miséria que os dois cultivaram. Acenei aos seguranças. Senhores seguranças, esta pessoa não trabalha cá. Ajudem-na sair do átrio. Se insistir e fizer peixeirada, chamem a PSP. Não sou instituição de solidariedade para mendigos que colhem o que plantaram. Virei costas enquanto ela era arrastada aos berros, a insultar-me e a praguejar contra o facto de que quando o João saísse da cadeia se vingaria, desaparecendo nas portas giratórias perante a chuva torrencial de Lisboa. 6 meses depois, o caso de burla agravada, abuso de confiança e falsificação de documentos deu entrada para julgamento no Campos da Justiça, em Lisboa. Fui intimada a estar presente. Vesti um fato preto austero, mas deslumbrante. Sentei-me na primeira fila. O João, outrora o dandy lisboeta, apareceu na sala do tribunal entre os guardas prisionais. Tinha os cabelos rapados, vestia uma roupa monótona e escura, emagrecera 15 quilos e a pele estava macilenta. Atrás dele, nos bancos da assistência, a sua mãe definhava após as vicissitudes, recolhida agora numa misericórdia qualquer. Durante o julgamento, o procurador leu os crimes. O advogado dele tentou atenuantes: falta de cadastro, desespero e cegueira amorosa. Mas as provas eram cruéis e sólidas. Antes da decisão final, o juiz permitiu ao réu umas palavras finais. O João apertou a trave de madeira da doca com as mãos trêmulas. Os seus olhos encontraram os meus e, subitamente, desatou a chorar copiosamente, ajoelhou-se mesmo ali perante mim e a audiência. Catarina, eu errei tanto, destruí a minha vida. Nestes meses no estabelecimento prisional, não fecho os olhos sem lembrar de quando éramos um casal que vencia a pobreza juntos. Sou um lixo por trair o teu amor. Peço-te, escreve um papel, dá uma declaração a dizer que me perdoas por usar o teu nome na hipoteca. Se a vítima perdoar em parte, pode ser que o juiz reduza a pena. Por amor de Deus. A mãe dele levantou-se e rastejou no chão de madeira da sala, em lágrimas. Eu te imploro, Catarina, dá o teu perdão. Um homem não aguenta mais que 5 anos na prisão sem ficar doido. Por amor de Deus, salva-nos. Levantei-me serenamente, ajeitei a aba do casaco. Olhei diretamente nos olhos, suplicantes daquele miserável, e com uma voz fria e inabalável respondi a meio do tribunal silencioso. Arrepende-se? Não, o João não se arrepende de me ter magoado. Arrepende-se de ter sido apanhado. Quando me bateu na nossa casa, quando me chamou inútil e assumiu as minhas assinaturas, lembrou-se do perdão? Quem me deu perdão quando eu seria lançada para a rua com uma mão à frente e outra atrás, cheia de dívidas tuas? A lei não é brinquedo. Agora diz que quer
recomeçar a vida. Vai para a tua cela tirar o fato imaginário de diretor, veste o de presidiário e passa a próxima década a aprender a ser um ser humano decente. Não haverá, nem hoje, nem nunca, qualquer perdão, carta ou indulgência por parte de Catarina Mendes. Voltei a sentar-me perante a admiração geral da sala. O João uivou como um cão abandonado, encostando a testa no banco de madeira. Cerca de 15 minutos depois, o juiz proferiu a sentença. Em face do exposto, o arguido João Pereira atuou com desrespeito frontal pelo patrimônio de terceiros. Condena-se o arguido, por falsificação de documentos, na pena de 3 anos, por burla qualificada no montante de €500 mil, na pena de 12 anos. Em cúmulo jurídico, pena única e efetiva de 15 anos de prisão, e na total, obrigação do ressarcimento dos valores. Ordem imediata de arresto definitivo dos bens. O bater seco do martelo ecoou, selando a vida deste homem de forma definitiva. Observei, com total tranquilidade, enquanto as forças de segurança empurravam o traidor para a carrinha celular. A teia de mentiras chegara ao fim. Passou 1 ano desde aquela noite de tempestade em que a minha vida implodiu. A cidade de Lisboa vestia o seu ar de inverno em dezembro. Da varanda da minha luxuosa penthouse nas Avenidas Novas, bebia um chá de camomila e gengibre quente, olhando a linha das luzes da ponte e do Tejo lá embaixo. A horizonte novo cresceu. O meu nome é agora sinônimo de mulher de negócios bem-sucedida, sem qualquer traidor a arrastar a minha energia e conta bancária para as trevas. O que teria acontecido se, naquele 5º aniversário de casamento, o João não me tivesse trazido uma mulher grávida e batido com tanta força? Talvez eu ainda fosse a idiota à sombra dele, a fazer almoços para ele brilhar. Disse muitas vezes que o maior lucro de uma mulher no casamento são os filhos. Dizem que a resignação e o sacrifício garantem a paz de espírito. Mente quem o diz. Um sacrifício cego constrói deuses ingratos. Se recuares, chamam-te inútil. Se choras, chamam-te histérica e manipulável. O homem que deveria proteger-te na tempestade muitas vezes é a tempestade em si. A maior arma de uma mulher não é a beleza física, e muito menos as lágrimas num espetáculo de pancadaria e histerismo. A nossa arma suprema é o conhecimento, a nossa independência financeira e um coração implacável. Com dinheiro e competência, escolhemos a nossa vida. Aos que tentam fazer de nós presas, cortamos-lhes o pescoço e abandonamo-los nas sarjetas, sem um pingo de pena. A melhor vingança não é matar. É viver brilhantemente enquanto os vermes e covardes agonizam nas masmorras que eles próprios escavaram. E hoje, no topo, sou a minha melhor e mais intocável obra de arte. As tormentas não nasceram para nos matar. Nasceram para forjar na dor as nossas espadas mais reluzentes e mortíferas. Boa noite, Lisboa, e que os caídos aprendam com as suas cinzas.